Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de premonições, animais fantasmas, aparições e claro, casas assombradas. Deixe seu like, compartilhe e envie sua história. A primeira história é Premonição no hospital. Não sou médico, mas sou enfermeiro. Trabalho com pacientes geriátricos e houve esse incidente cerca de 3 anos atrás. Antes de explicar, deixe-me dizer que não acredito em fantasmas. Enfim, uma vez estava trabalhando no turno da noite e estava super sonolento, então decidi pular o almoço porque não estava com fome e ir para o meu carro dormir por 30 minutos. Entrei no meu carro, me cobri com meu suéter, ajustei o temporizador no meu celular e imediatamente apaguei. Estou sonhando, mas no meu sonho estou acordado apenas sentado ali. Alguém bate na janela do meu carro e vejo que é uma das minhas pacientes, vamos chamá-la de Day. Surpreso, perguntei a Day o que diabos ela está fazendo lá fora e ela me diz que está procurando pela filha dela. Eu digo a ela para voltar para dentro e que ligaremos para sua filha de manhã. Minha paciente fica irritada e começa a bater na janela do meu carro. Fico meio assustado e tento alcançar a maçaneta da porta para sair e acalmá-la, mas logo percebo que não consigo me mover. Devo acrescentar que frequentemente tenho experiências de paralisia do sono, então mesmo estando dormindo, percebo o que está acontecendo. Eu luto contra isso e tento me mexer para acordar. Finalmente consigo acordar e meu coração está acelerado e minha testa está um pouco suada. Fico ali por cerca de 1 minuto, percebo que tudo foi um sonho e abro a janela para me refrescar. Minha pausa acabou e eu volto a marcar o ponto e vejo que minha supervisora e mais 2 enfermeiras estão aglomeradas na frente de um quarto. Ainda estou perto do relógio de ponto quando eles me veem e me chamam. Vou até lá pensando que talvez algo estivesse errado com o ventilador ou que o paciente tivesse caído, mas minha supervisora me diz que Day morreu enquanto eu estava na minha pausa. Como a maioria dos nossos pacientes tem ordem de não ressuscitar, não fui chamado. Levei alguns segundos para processar a mensagem e fiquei assustado internamente. Tive arrepios, mas não mencionei nada à minha supervisora sobre o sonho. Não acredito em fantasmas nem em nada do tipo, e provavelmente tive aquele sonho porque ela foi a última paciente com quem interagi antes da minha pausa, então ela ainda estava na minha mente e eu estava repassando mentalmente os prontuários dos pacientes. A próxima história é Sombras do Passado. Quando eu tinha 13 anos, eu vi o fantasma da minha avó. Ela morreu enquanto dormia, tirando uma soneca no sofá da sala. Depois disso, de acordo com meu pai e meu avô, de vez em quando eles conseguiam ouvi-la fazendo a caminhada do quarto para a cozinha e abrindo a porta da geladeira, um trajeto que ela fazia muitas vezes quando estava viva. No começo, achei que meu pai e meu avô estavam inventando isso, se divertindo à minha custa. 2 anos após ela falecer, meu pai e eu fomos passar o fim de semana com meu avô e dormimos no sofá da sala, aquele mesmo que minha avó tinha falecido. Meu avô saiu de casa para ir à casa do vizinho ao lado jogar pôquer. Meu pai e eu fomos para o sofá dormir. Meu pai adormeceu imediatamente. Fiquei acordado lendo uma revista. Depois de um tempo, ouvi o barulho da porta do quarto dos fundos sendo aberta, ouvi o som de pés arrastando e um rangido no chão bem na frente da porta do banheiro. E por fim, ouvi a porta da geladeira sendo aberta e o som das garrafas de vidro na porta da geladeira batendo umas nas outras. Naquela época, eles ainda colocavam refrigerantes em garrafas de vidro. Sentindo sede, decidi sair da cama e ir para a cozinha me juntar a meu avô para tomar uma bebida gelada. Entrei na cozinha e vi que estava sozinho. Fiquei confuso. Eu tinha certeza de que ouvirá meu avô sair do quarto e ir para a cozinha e abrir a geladeira. Nesse momento, me lembrei que meu avô não estava em casa. Ele estava na casa do vizinho e ainda não havia voltado. Então lembrei das histórias de fantasmas que meu avô e meu pai me contaram aquela vez e fiquei com muito medo. Corri da cozinha para a sala e pulei por cima do meu pai dormindo para o meu lado do sofá e então fui dormir. Não sei quanto tempo dormi antes de acordar assustado, com uma sensação de medo paralisante em meu corpo. Eu estava congelado. Eu estava deitado do lado direito e demorei um pouco para criar coragem de virar a cabeça para a esquerda. Minha cabeça estava coberta pelo meu cobertor e tinha uma sombra sendo projetada sobre o meu cobertor. A sombra era o contorno de uma cabeça e ombros de uma mulher com um penteado alto. Minha avó costumava usar um penteado alto, mesmo anos depois de sair de moda.
tive que criar coragem para mover uma das minhas mãos e tirar o cobertor do meu rosto. Quando fiz isso, num instante, o medo paralisante que senti sumiu. A sombra sumiu. Meu pai ainda estava dormindo, então puxei o cobertor de volta sobre a cabeça e voltei a dormir, apenas para acordar novamente deitado do lado direito. O medo paralisante havia voltado, forçando-me a virar a cabeça. A sombra havia voltado. Tive que reunir toda a minha coragem para mover minha mão e tirar o cobertor com o rosto, só para não encontrar nada ali e o medo paralisante ter ido embora. Passei por essa mesma rotina a noite inteira. Perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu durante a noite. Talvez uma dúzia, talvez mais. Na manhã seguinte, contei ao meu pai o que aconteceu durante a noite inteira, enquanto ele dormia. Eu meio que esperava que ele me dissesse que eu estava apenas vendo e ouvindo coisas, mas em vez disso, ele sorriu e exclamou: "Era a vovó." A próxima história é Gato Fantasma. Minha família tinha uma gata e ela adorava dormir comigo. Muitas vezes, eu sentia aquele pulo familiar na minha cama, perto das minhas pernas e a gata se acomodando para dormir durante a noite. Exceto que eu estiquei a mão para acariciá-la e não havia nada ali. Honestamente, não pensei em nada estranho ou sobrenatural, atribui apenas ao fato de estar cansado. Mas era estranho o quão frequentemente isso passou a acontecer. Então, um dia, anos depois, minha família e eu estávamos sentados contando histórias e eu disse brincando algo sobre a gata fantasma que vive em nossa casa e, em vez de rirem, todos ficaram mortalmente em silêncio. Acabei descobrindo que todos na minha família estavam tendo a mesma experiência há anos e não perceberam que os outros também a sentiam. Eu estava tão determinado a descobrir o que diabos estava acontecendo que realmente fui à biblioteca local por algumas semanas tentando desenterrar notícias antigas e informações sobre minha casa. Acabei descobrindo que a casa original quase pegou fogo e foi reduzida a cinzas no início dos anos 80. Nenhuma pessoa morreu naquela noite porque por acaso estavam fora de casa naquele momento e não houve menção a um gato, mas eu me convenci, em minha mente de 12 anos, de que aquela família definitivamente tinha uma gata que morreu no incêndio naquela noite. Eu nunca fui alguém que se assustava com coisas paranormais, mas eu juro que todos nós experimentamos uma gata fantasma naquela casa. A próxima história é Retratos Misteriosos. Um caminhante decidiu fazer uma trilha sozinho, algo que ele não estava muito acostumado a fazer. O dia todo foi normal. Árvores e arbustos cercavam seus arredores. Ele adorava estar ao ar livre nas montanhas. Nada lhe parecia estranho, até que ele estava voltando para o carro. Ele calculou que uma caminhada de 8 horas era suficiente. O céu já estava escurecendo e ele precisava voltar rápido. O estranho foi o quanto ele não reconhecia o caminho de volta. Ele começou a entrar em pânico. A noite já havia caído e tudo o que ele tinha era uma lanterna e nenhuma pista de como voltar. Ele sabia que já era tarde demais e muito perigoso continuar pela floresta perigosa. Ele começou a se preocupar que não teria abrigo para a noite, quando quase por sorte, encontrou uma cabana abandonada. Estava escuro e parecia que ninguém a visitava há anos, mas ele sabia que era o único lugar onde poderia descansar até o amanhecer, especialmente porque sua lanterna estava acabando a bateria. Ele bateu na porta algumas vezes, mas ninguém respondeu, então ele se deixou entrar, onde estranhamente o aguardava uma cama perfeita para uma pessoa bem no centro. Ele sabia que se o dono voltasse, ele poderia se explicar, tinha certeza de que o dono não se importaria ou até estaria morto. Então ele foi em frente e se acomodou na cama. Enquanto tentava dormir, não conseguia ignorar a coleção de pinturas ao redor do quarto, retratos de pessoas com aparências estranhas, todas olhando para ele, cada uma com um sorriso que lhe arrepiava a espinha. Pouco depois, o cansaço da caminhada o dominou e ele conseguiu ignorar os rostos. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e ficou chocado ao ver que não havia pinturas ao redor do quarto, mas sim janelas. A próxima história é Assombrações em uma casa histórica. Isso não aconteceu comigo, mas ouvi a história 1000 vezes de duas pessoas diferentes, uma da minha melhor amiga e a outra era a garota que morava na casa com ela. Então, aqui vai um pouco de contexto. Cresci em uma pequena cidade com muita história. Ela participou ativamente da Guerra Civil e foi usada como um local onde escravos alcançavam seu último ponto na Underground High Load. Como está bem ao lado do Lago Erie, há muitas casas antigas que remontam ao início do século XIX e algumas até ao século XVIII.
Muitas das casas tiveram múltiplas vidas, algumas foram celeiros, lojas, hospitais. Embora essa casa em particular tenha sido um asilo e, em um momento, um hospital improvisado durante a guerra, a época do asilo foi particularmente brutal e muitas pessoas morreram. A casa é extremamente feia porque faz parte da sociedade histórica e é bastante preservada. Eu só entrei nela algumas vezes e você sente um arrepio muito estranho quando entra lá. Mesmo no meio do verão, costuma estar bem fria. Pode ser tudo por causa das histórias antigas, mas definitivamente há uma sensação estranha. O porão é super assustador porque ainda há correntes no concreto. De qualquer forma, minha melhor amiga quando eu estava na escola primária teve uma experiência realmente horrível na casa uma vez. Nossa amiga morava naquela casa e uma vez que elas estavam na cozinha, uma faca voou em direção a elas literalmente do nada. Isso assustou muito e ela foi para casa e essa foi uma das últimas vezes que ela voltou lá e ela se recusou a entrar na cozinha. Aparentemente, algumas das outras coisas que aconteceram foram muitas batidas, arranhões. Minha amiga acordava às vezes com arranhões nas costas que não tinham explicação. Uma vez, quando visitei, tiramos muitas fotos de orbs, embora eu tenha atribuído isso à poeira. De qualquer forma, é assim que a história foi transmitida para mim e peço desculpas se eu errei em algum dos fatos, porque já se passaram anos.